Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista Internacional de Presidente Prudente, que tem como propósito promover diálogos inspiradores, dar voz a temas relevantes e fortalecer a consciência cidadã e social. Hoje, o nosso episódio carrega um valor histórico, humano e profundamente transformador. Vamos falar sobre a trajetória do Hospital Esperança de Presidente Prudente, conhecido por muitos como o Hospital do Câncer, uma instituição que não apenas tratou doenças, mas acolheu vidas, sustentou famílias e se tornou referência para toda uma região. Por trás dessa história, existem pessoas que dedicam tempo, energia e propósito para que esse sonho se tornasse realidade. E é com muita honra que recebemos hoje duas mulheres que fazem parte dessa construção. Maria Auxiliadora Freitas Constantino, ex-primeira-dama e voluntária em várias entidades de Presidente Prudente. Bernadette Bosso Querubim, fisioterapeuta, voluntária e idealizadora do Hospital Esperança. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito para trazer informações e conhecimentos de valor. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Sejam todas muito bem-vindas, Maria Auxiliadora, Bernadette, muito obrigada pela presença de vocês. Dona Auxiliadora, se a senhora tivesse uma cena que pudesse resumir o começo do Hospital Esperança, qual seria? Várias cenas. Inicialmente, eu devo dizer como aconteceu o princípio, né? Porque tudo na vida tem um porquê e um princípio. Recebi em minha casa a Bernadette, eu fazia RPG com ela, né? Aí ela me levou um livro sobre a doença do câncer para eu ler. E falou, meu marido é portador e o maior desejo dele é que se construa aqui em Prudente um hospital regional para cuidar das pessoas portadoras do câncer. E eu sempre gostei muito de promoção humana, sabe? De ajudar o ser humano. Então eu falei com ela, vamos em frente. Aí nós, conversando, pensamos, nós duas, como nós vamos começar esse trabalho, como nós vamos incentivar a sociedade a nos ajudar, porque só nós duas, com mais uma, duas amigas, seria quase que impossível, né? Nós pensamos, nós vamos começar então com chás domiciliares, assim nas casas. Nós temos bastante amigas, eu tenho as filhas, ela tem os filhos, né? Nós vamos começar a fazer chá beneficente, aí a gente faz um bingo, né? E nós vamos juntando dinheiro. Prova é que nós conseguimos um dinheirinho, só deu para fazer 30 camisetas. Aí a minha filha conseguiu alguém para desenhar uma célula em tratamento na camiseta, e foi feito isso. Cada uma de nós comprou uma camiseta, né? Nós mesmos tivemos de comprar a camiseta. É aquelas poucas que sobraram, nós vendemos, por mais que elas custaram para nós, né? Aí o primeiro chá foi na casa da minha filha, da Ana Lúcia. E ela também, assim, muito animada, a prova é que nesse dia do chá, elas já montaram lá entre todo mundo a diretoria, a primeira diretoria voluntária. Ficou o Antônio Sérgio Querubim, que era o portador, o marido da Bernadette, como presidente, e a Ana Lúcia, minha filha, como vice-presidente. Lá todo mundo contente, todo mundo ao mesmo tempo contente, mas pensando como é que nós vamos fazer, mas em momento nenhum nós duas esmorecemos. Por mais que tivemos dificuldade, não, vai dar certo, parecia que o Divino Espírito Santo falava com a gente, vai em frente, as portas foram abrindo. E, de repente, uma moça que tinha um programa na TV Cabo
começou a entrevistar uma senhora muito simpática, elegante, bonita, sabe? Eu não a conhecia, só conhecia por nome, porque ela tinha sido candidata a vereadora aqui em Prudente, mas eu, pessoalmente, nunca tinha conversado com ela. Essa senhora deu uma entrevista que fez quase todos chorar. Ela falou que ela foi portadora há muitos anos e que câncer tem cura, que o hospital era necessário. Sabe, aquelas que estavam lá, que não sabia direito ainda do assunto, né? Que a outra pessoa convidou para ir lá, que tinha um chá beneficente. As pessoas deixaram cair lágrimas, assim. Naquele momento, eu falei, essa palavra é que nós precisávamos. Aí ela animou todo aquele grupo, e aí já montaram a diretoria. Ficou o Antônio Sérgio Querubim como presidente, mas pouco ele pôde comparecer às reuniões, porque ele já estava com o câncer bem adiantado. E ela, com 2 filhos pequenos, porque ele alegava isso, a dificuldade do transporte. Porque ou era Jaú, ou Barretos, ou São Paulo. E eles iam mais para São Paulo. Ela tinha que deixar o trabalho, ela tinha uma clínica, deixar os filhos pequenos com outras pessoas para levá-lo e ficar com ele lá em São Paulo ou em outro lugar, né? Então, aquilo me comoveu muito, me chamou a atenção, e graças, acho que a essa palavra dela, que foi ditada por Deus ou pelo Divino Espírito Santo, porque nós fomos ajudadas por todos, ora pela sociedade aqui de Prudente, da região, e puseram eu e ela como divulgadoras. Então, a gente saía de carro, ia nas cidades, em jantares, fazíamos reunião nos clubes de serviço, às vezes clube de serviço igual Rotary, que é só homem. Eu e um senhor sempre íamos, esse senhor já é falecido, marido da Mara, o Ney. Nossa, isso foi muito importante. Sim. E eu fiquei muito comovida e me animei, sabe? Que eu falei, vai dar certo. E deu certo. Tem uma carga emocional muito grande nessa história, né? Bernadette, como era para as pessoas naquele momento, né? Além de toda a estrutura física para se cuidar? Estou até emocionada. Na época, para a gente era muito complicado. Era muito difícil, por quê? A gente tinha que sair daqui, aqui não tinha tratamento. Nós tínhamos que ir para São Paulo, tanto é que ele tratou no AC Camargo. A última vez que ele ficou internado lá, ele ficou 18 dias, eu e ele, 18 dias, longe dos nossos filhos, que eram pequenos ainda, né? E o transporte, e de vir de lá para cá, era muito dolorido, porque ele tinha câncer nos ossos. Então, o sofrimento era muito grande. E ele dizia que precisava, aqui em Prudente, ter um hospital para as pessoas não sofrerem tanto. Porque ficar junto da família é importantíssimo. Sentir a saudade dos filhos. E foi aí que despertou isso na gente, e graças a Deus, como a auxiliadora falou, né? Ela é uma pessoa que tem o dom da palavra, comoveu muita gente. E nessa reunião, até saindo um pouquinho, nessa reunião foi a Daura que falou. A Daura, que a gente nunca esqueceu, ela falou que ela tinha tido câncer há 42 anos, que câncer tinha cura. Isso animou a gente muito. Inclusive ao meu finado marido, né? E aí isso tudo, aí eu fui para Barretos, nós fomos para Barretos, para saber como é que nós íamos construir isso. E fomos para Barretos, fomos para Jaú, eu já conheci o AC Camargo de cabo a rabo, porque eu fiquei 18 dias lá dentro. Tanto é que o primeiro brechó do Hospital do Câncer eu copiei lá de dentro. Então a gente tinha uma esperança louca que esse hospital fosse construído. E graças a Deus, o sonho hoje, eu passo lá, é exatamente o que eu enxergava. Exatamente o que eu enxergava, esse hospital.
Exato. Dona Auxiliadora, o que foi decisivo para que ele pudesse existir hoje, o Hospital do Câncer? Eu acho que a força do grupo, que nós tivemos pessoas que trabalhavam contra a construção. Diz que para tratar do câncer não precisava de um hospital especializado, qualquer um trata. Isso já tem 29 anos. Nós começamos em 1997. 29 anos que começou essa batalha. E o hospital tem mais de uma dezena de anos, tem 11 anos, que ele está totalmente equipado, humanizado, né, que isso é super importância, com a equipe médica especializadíssima, e quantas curas, quantas vidas são salvas lá dentro, né? Então, eu acho que o que foi firme, primeiro, é nossa responsabilidade, é não começar e abandonar, né? Nós fomos as duas ali, conversando, tem um atritozinho ali, vamos lá, vamos apaziguar, como uma mãe faz. Porque em todo lugar que reúne mais de uma pessoa tem problemas, né? Sim, sim. Então, eu acho que, não sei se a Bernadette concorda comigo, mas eu acho que foi a nossa firmeza no trabalho e trazendo mais gente, e faz dinheiro aqui, pega, manda fazer 1000 camisetas ali, põe todo mundo para vender, no fim, promotor vendia camisetas para nós, juiz vendia camiseta, foi entrando todas as pessoas da sociedade, que eles começaram, daí uns meses, aí eles começaram a acreditar que a coisa não era brincadeira, era de verdade, né? Sim. Por exemplo, eu não sinto cansaço, nunca senti cansaço de trabalhar pelo hospital. Sabe, era um negócio que a gente pegava, né, Bernadette? E a Bernadette tinha dia que nem não almoçava, porque ela trabalhava. Eu ainda estava na vida mansa, né? Eu já não estava mais na prefeitura, estava na vida mansa. Podia trabalhar mais. Mas aí uma se oferecia, eu vou no Ceasa buscar verduras, tal, para a gente dar para eles, né? Porque nós encontramos uma casa que hoje é do Hospital do Câncer, mas pertencia à Santa Casa, porque nós começamos a fazer reunião, uma hora na casa dela, outra hora na casa de outra voluntária. Da Siquinha. Lá da Luciene, das minhas filhas, né? Porque algumas delas participaram. E aí estava muito difícil esse negócio. Cada noite num lugar, isso, aquilo, outro. Aí essa casa lá tinha 2 médicos tratando de pessoas que vinham da região. E um dia, eu morava lá no Bom Giovanni, e eu passava na porta, indo embora para casa, à tarde. Um dia eu vi assim, o que mais me impressionou foi uma tarde que eu passei, que estava chuviscando e ventando, e tinha esse senhor, bem velhinho, lá olhando assim para o lado da Santa Casa, parecia que eu estava esperando uma condução, e era isso. Aí passou outro dia, eu falei, hoje eu vou parar e perguntar por que fica essa gente aqui na calçada, nesse frio, de chuva, né? Por que não fica aí dentro? Será o que estão fazendo aqui? Aí parei o carro, fui lá, bati palma, aí o doutor Bugalho veio, eu falei, boa tarde, doutor, eu nem conhecia, sabe, só de nome, assim. Boa tarde, doutor. Ele falou, eu falei, o que acontece aqui? Fica essas pessoas aí tomando vento, frio, chuva, né? Aí ele falou, olha, a gente está nessa casa porque lá na Santa Casa não tem espaço para a gente cuidar desses portadores do câncer. Eles saem 4 horas da manhã, 5 horas da sua cidade, e a ambulância traz gente para consultar, para comprar remédio, para tratar de dente. 4 horas da tarde é que ele vem para pegar o pessoal para voltar. Eu falei, mas e se a gente quiser trazer um café, um chá? Ele falou, porque aqui não tem pia, não tem nada. Aqui nós não temos nem faxineira, nós temos que pedir a faxineira da Santa Casa, ela vir aqui. E aí nós conseguimos, né, Bernadette? Essa casa, passamos para lá, reformamos a casa, ampliamos, fizemos cozinha, um restaurante, um restaurante mesmo grande,
Hoje lá nós temos o bazar em 4 salas e tem a cantina lá, o restaurante que dá almoço e café da manhã para os portadores, né? Aí já é a associação que cuida. Mas eu tomei a palavra dela, agora você desconta no meu tempo. Imagina, é um prazer ouvir vocês. Bernadette, em algum momento vocês pensaram, não vamos conseguir? Então, olha, eu só teve um momento que eu chorei muito nesse dia e eu achei que eu não ia conseguir. Foi quando nós fomos para Barretos, conhecer Barretos, e quando nós fomos recebidas lá, fazia quase 80 anos que eles estavam construindo Barretos e ainda o hospital não estava pronto. Eles usavam o São Judas, que era o hospital inicial, que não era o Hospital do Câncer, eles usavam o São Judas para cirurgia. Existia somente o ambulatório lá. Então, já fazia esse sonho, já tinha mais de 80, não, quase 80 anos, 70 e poucos anos. Aí eu me lembro que eu entrei, nós fomos, alugamos uma van e eu vim chorando. Falei, se eles fazem 80 anos, quase 80 anos, meu Deus, quanto tempo nós vamos levar para construir? E eles tinham, e o Henrique, na época, ele tinha um know-how muito grande com os artistas. E eu comecei a chorar, e eu me lembro que o Sr. Joel Turino estava comigo, e ele, não, calma, nós vamos conseguir sim, tudo começa pequeno. Aí nós conversamos muito de lá para cá, cheguei, conversamos com a auxiliadora. Na época, os médicos fizeram até uma reunião com o Sérgio era vivo ainda. Era vivo. Ele pediu para que a gente reformasse lá, que não tinha, as cadeiras eram horríveis. Era banquinho, né? Era horrível as cadeiras e machucava, tinha paciente que sentava, machucava, era um horror. Era taco. E aí foi quando o Sérgio, foi feita uma reunião, o Sérgio falou, não, nós vamos acudir quem tem câncer aqui agora. E na época, parece que Deus vai abrindo as portas de uma certa forma que, gente, no instantinho, existia a Kaiowá na época, não era rede, era Kaiowá. Kaiowá deu toda a parte elétrica. E foi assim. Sabesp. A Sabesp ajudou. O pessoal, todo mundo ajudou de alguma forma. Aquilo foi reformado rapidinho. Até o Sérgio faleceu dia 12 de maio de 99 e foi inaugurado em 2000. Fevereiro de 2000, né, auxiliadora? E aí foi assim, nós conseguimos cadeiras, nós conseguimos... A gente... Fogão, não tinha nada. Aí nós já montamos lá no fundo uma cozinha, porque quando nós começamos, que a auxiliadora ia lá, era uma torneira na grama. Uma torneira baixinha, assim, para fazer café. Para fazer café. E aí na reforma, nós reformamos o piso, nós aumentamos, ampliamos e fizemos lá no fundo um espaço gourmet, que se chama hoje, né? Uma cozinha, com uma área onde os pacientes... Mas um tamanho ótimo, né, Bernadette? Um tamanho ótimo. E assim foi. Mas o Sérgio, na verdade, ele começou, lá atrás, ele começou ajudando a rede feminina a comprar medicamento para combater o efeito colateral da quimioterapia. Foi assim o primeiro trabalho voluntário, o primeiro despertar. Aí quando ele descobriu que ele estava completamente tomado, que nós começamos a viajar, ele falou, não, nós temos que ter um hospital. Aí foi quando nós nos encontramos e tudo começou. Mas eu só tive esse momento que eu achei que não ia dar. E deu. Mas passou rapidinho também. Cheguei já aqui animada, eu não podia ficar sabendo que um gerente de um banco aparecesse aqui. Que eu corria lá, conversava, levava para conhecer. Eu me lembro do Banco do Brasil, pessoal vendia camiseta, eles, uma semana antes do MEC Dia Feliz, todos vestiam a camiseta. E eles me deram muitos móveis para a gente vender. Eles deram os bancos. Olha, foi assim, benção por cima de benção. No início, a alimentação lá,
teve uma voluntária que pediu se podia fazer uma sopa nas quarta-feiras, que era o dia dela. Aí a auxiliadora falou que podia fazer, né? Aí a gente ia muito na avenida pedir, porque o gerente de lá era um amigo meu. No fim, chegava, os próprios pacientes vinham e traziam assim de caminhonete, de carro, trazia feijão, sacos de feijão, e aquilo foi ampliando, foi bênção em cima de bênção. Foi uma ação que vocês iniciaram, mas que toda a comunidade abraçou. A região né? A região abraçou. Isso, a região. Por isso que deu certo. E principalmente Santa Anastácia, eu me lembro que fez muita feijoada para nós. Churrasco, Anhumas. Nós temos grupo em Anhumas de voluntário até hoje, porque o meu sonho, nosso sonho, meu não, nosso, era ter um grupo em cada cidade. Sim. Mas, no fim, a gente não conseguiu, porque é muito trabalho, né? Mas fica aí, né? Um chamado para as gerações. Para próximas. Exatamente. Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Fique por aqui que no próximo bloco tem mais assunto relevante. Dona Auxiliadora, quando você olha hoje para a região de Presidente Prudente, qual é o impacto do hospital que mais te emociona? Em primeiro lugar, é agradecer a Deus pelas curas, sabe? Eu fico tão feliz quando alguém lá, uma enfermeira, um médico, eu encontro por acaso, que fala, olha, eu fiquei curada. Que bênção esse hospital, sabe? A pessoa fala assim, né? Eu falo, pois é, porque você deve ter feito prevenção, né? Que a prevenção é a maior informação que o médico tem, né? Você deve ter cuidado, que você tem que falar isso com a pessoa. Você teve cuidado, fez os exames necessários e pegou médicos capacitados e boas enfermeiras. A enfermagem de lá é muito qualificada. Então, eu dou graças a Deus mesmo e fico muito feliz, agradecendo a Deus e a Bernadette por um dia ter me convidado para eu poder ajudar. Juntas. Né? Eu me sinto feliz, porque eu fiz a minha pessoa pode fazer alguma coisinha, né? Porque nós éramos um grupo e um grupo batalhador. E não foi só uma coisinha. Bernadette, qual foi a transformação que o hospital trouxe para o acesso à saúde às pessoas vulneráveis? Olha, sabe uma coisa que me encanta hoje é saber que as pessoas estão sendo tratadas aqui, próximo das casas deles, próximo dos familiares, e ser atendido com tanto amor, porque não tem uma pessoa que eu falo que não recebe o amor que eles estão, a humanização dali desse hospital é de encantar. Porque eu conheci muitos hospitais de câncer, mas igual o nosso aqui, é impressionante. Eu estou assim, se eu morrer hoje, eu morro em paz. Porque era tudo que a gente queria, salvar vidas, mas também que as pessoas, mesmo aquelas que infelizmente chegaram numa fase final já, recebeu muito amor, recebeu muito carinho. Tanto os acompanhantes, é impressionante. Como o trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário, o amor com que as pessoas estão investindo lá, estão recebendo lá. A gente percebe, assim, na fala de vocês, o quanto teve de amor para ser construído. Então, acho que isso acaba transcendendo, né, até dentro do próprio hospital. E uma fala que você trouxe foi que vocês passaram 18 dias, né, chegaram a passar 18 dias fora da casa, da região, dos filhos. E ter um hospital aqui em Presidente Prudente proporciona proximidade com os familiares, que dá ou qualidade de vida e uma melhora no tratamento, ou uma despedida digna de amor. Exatamente, uma despedida digna. Você sabe que quando estavam os pedreiros lá construindo, eu passava lá, porque eu passava lá toda hora que eu tinha um tempinho, eu passava lá. Aí eu falava assim para eles, olha,
Coloca amor, porque o amor que vocês colocar aí vai ser de cura para cada um que entrar aqui. Uhum. E se você não sabe, não imagina como é importante o paciente doente receber o carinho, o amor, até de um copo d'água, e a importância das voluntárias. Porque o paciente, quando está com problema, às vezes ele não se abre com os familiares, mas ele se abre com os voluntários. Sim. Teve muito caso, né, auxiliadora? Muito caso dos pacientes se abrirem com a gente e não falar com os familiares. Com certeza, com medo de deixá-los tristes, preocupados, né? Mas com os voluntários eles se abriam. E isso é uma coisa que me deixa demais de feliz. É verdade. Dona Auxiliadora, a senhora conseguiria trazer para a gente quais são os avanços, né, que teve dentro da medicina no Hospital do Câncer, do início, como é hoje? O avanço ele vai chegando aos poucos, né? Numa empresa, na família, devagar, devagar. Mas lá no hospital, os avanços foram chegando com firmeza, com responsabilidade dos diretores, né? Porque lá já teve, acho que 5 ou 6 diretorias que já passaram por lá. E logo no princípio, quando foi necessário a compra dos equipamentos, nossa, foi tão bem negociado, porque naquela época eu estava mais presente lá. Então, eu posso falar isso com a consciência tranquila. Então, assim, os equipamentos são atualizados, né? Não são coisa que comprou de outro hospital, tudo novo. Lá é tão bem equipado quanto o Sírio-Libanês, sem dúvida. Nossa. Sem dúvida. Ele é muito menor, o hospital, fisicamente e tal, mas o equipamento que tem lá. A Bernadette falou isso do amor. Nós temos lá também os cuidados paliativos, que eu acho de suma importância, né, Bernadette? Porque aí, você acredita que um dia lá, um senhorzinho, a pessoa lá, trabalhando, porque há alguns anos atrás eu pedi para uma amiga minha, que é funcionária da prefeitura, para pegar, acho que a Bernadette até nunca soube disso, para pegar a relação de todas as crenças religiosas. Então, deu quase 70. Você já pensou? Eu levei um susto quando eu soube. Crenças religiosas. É dos negros, é dos índios, é não sei de quem, tatariri. Aí nós mandamos uma castinha, o hospital mandou, não foi eu que mandei. O hospital mandou uma castinha para cada representante dessa entidade, que queria um trabalho religioso lá. E chamou todos para uma reunião. Quem fez a reunião foi a doutora Assunção. Ela que fez a reunião, eu participei, o Francelino participou, que ele era o diretor-presidente, né? E alguns foram. E até hoje, outro dia eu encontrei o ministro da Messiânica, ele falou, semana passada eu estive lá no hospital, ministrei, chorei. Então, não importa a crença, importa que a pessoa responsável vai lá orar para aqueles doentes, né? Os cuidados paliativos, maravilhosos, a doutora Assunção que comanda essa parte lá, né? E quanto aos equipamentos, foi comprado aos poucos, com muita dificuldade, em muitas parcelas, mas existe o que de melhor pode existir. Então, assim, eu fico muito contente de saber isso, porque não pegou de outro hospital, muito gabinete dentário, um compra do outro, eles não lá, nunca aceitaram. Então, a equipe da diretoria, ela também toda voluntária. E a gente, às vezes, quando tem uma reunião com os voluntários, a gente esquece de falar o trabalho deles, de ficar lá o dia inteiro, né? Inclusive foi na época do Hilário, né? Que o Hilário também era um portador, né? E ele deu sangue ali, sabe? Foi o começo, foi o tempo mais difícil. Foi o tempo mais difícil. Ele importou, ali toda a aparelhagem é de ponta. O que te dá mais orgulho ali dentro, dona Bernadette? O que me dá mais orgulho ali dentro é ver as pessoas sorrindo, mesmo doentes, elas estão ali, elas estão sendo bem recebidas, elas estão tendo a oportunidade
de ter Viver um melhor, tratamento, né, Bernadette? de ter um tratamento decente, né? É isso que é o mais importante. Sim. Vamos para o próximo bloco. Auxiliadora, se o Hospital do Câncer pudesse falar hoje, o que ele falaria para a população? Eu acho que eu falaria: Deus lhes pague. Aqui eu estou pronto e firme para salvar vidas. Eu gostaria também de agradecer à população aí, à cidade, sabe? Eu acho que o hospital tem sido muito útil para as pessoas da nossa região. E eles também têm contribuído com a sua parte, doando dinheiro, trazendo doações, várias doações, o que eles podem doar, né? Porque, lógico, que nem todos podem doar o dinheiro vivo, mas pode trazer alguma coisa que pode ser transformado no dinheiro. Sim. Né? Igual a Bernadette falou muito bem outro dia sobre os brechós, né, Bernadette? Quando você viu o brechó lá no HC, né, São Paulo, que nós temos brechós desde o começo. Desde Foi o primeiro aqui em Prudente, foi os primeiros como nós. Ninguém conhecia brechó. 1997. Você, olha, no outro século. Foi quando nós começamos, setembro, né, 25 de setembro, Foi. o dia desse chá que eu mencionei no começo, e já nós estamos com 29 anos. Você falou de quase 80, 70 e tantos de Barretos, mas está vendo que o nosso ainda foi mais rápido, e o nosso ele ficou parado uns anos, sabe? Porque a equipe quis, que a área era da Santa Casa, né? Então, nessa transação de documentação, a gente queria muito que fosse uma fundação, que aí a gente pode contar com ajuda no exterior. Mas realmente muito pouco ainda, né? Mas o povo daqui se fez presente, né? Um promotor aí, o doutor Nelson, ele tinha como promotor, ele tinha lançado uma multa de 2 milhões de reais para o problema aí de uma represa que foi feita no Rio Paraná. Então, a pessoa que foi multada, a firma que foi multada, que eu não posso falar se foi uma pessoa, um fazendeiro, tá? A firma que foi multada doou esse dinheiro para o hospital. Você vê que coisa maravilhosa. O outro, nós ganhamos tantos tijolos ali perto de São José do Rio Preto, né, do Rio ali, perto do Rio. Panorama, nós ganhamos de tudo quanto é lado. E olhando essa trajetória, o que mais te marcou? A união, a nossa união, o amor com que a gente não desistiu nunca. E isso me marcou muito. E ver aquilo ali em pé, sabendo que as pessoas não precisam mais viajar, para mim marca demais. Cada vez que eu passo, eu agradeço toda a população que acreditou, agradeço a Deus em primeiro lugar, né, que proporcionou isso para a gente, e também todos que passaram por ali, todos os voluntários que acreditaram, que ajudaram, você entendeu? E até só um pedido que eu faço, e vou continuar fazendo, para todos os que estiverem na frente desse trabalho. Não deixe o paciente com câncer esperando. Porque a coisa mais triste é você ter câncer, você ficar meses, anos esperando uma consulta. Um exame, né? Anos, um exame. Hoje isso mudou muito. Mas ainda eu peço, se alguém souber de alguém esperando, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos atrás para que não fique esperando, porque a agonia é muito grande. Isso eu estou falando porque passei por isso. Nós passamos por isso. Então, por conhecimento de causa. Então, o que menos o povo puder sofrer, melhor. Antes de encerrarmos esse episódio tão especial, eu queria pedir algo muito importante para a Auxiliadora e Bernadette. Deixem uma mensagem para quem está nos assistindo agora, especialmente para aquelas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, desafios na saúde, ou que de alguma forma precisam de esperança.
E aí eu queria que vocês deixassem essa mensagem para essas pessoas. A minha mensagem é para que não desistam nunca. E não pensa no problema como fim. Sempre há esperança. Sempre lá no fundo do túnel vai ter uma luz. E isso ajuda muito. E para as pessoas que estão assistindo, que tem alguém ao lado, ajude essa pessoa, sabe? Dê força. Ou ajude o hospital, colabore com a gente lá, com os brechós, nosso. Mas, em primeiro lugar, o que eu mais queria é que as pessoas não desistam, continuem com a esperança, porque por Deus nada é impossível. E já houve muitas e muitas curas. O emocional é importantíssimo. Eu acho que de tudo, o mais importante é o emocional. É verdade. Dona Auxiliadora. Pessoal, não perca a esperança. Esse é o nome do nosso Hospital Regional de Presidente Prudente. Contribua do jeito que você pode, do jeito que você quer. Vamos ajudar a salvar vidas. Vamos levantar pessoas. Vamos ser úteis, como toda a população sempre foi, é e será. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa.